mais uma aulinha de redação e continuamos falando sobre diário. Quantos relatos, né? Quantos relatos de vida, quantos relatos de experiência, não é isso? E para que serve o diário? Então estudamos que o diário é para escrever e deixar registrado tudo o que acontece no nosso dia a dia, não é isso? Para que no futuro a gente possa lembrar, quando a nossa mente estiver muito cansada, a gente não conseguir lembrar de coisas da nossa infância, as coisas que aconteciam no nosso dia a dia. Então a gente poder abrir aquele livrinho, poder abrir aquele caderno que recebe o nome de diário, de meu querido diário, do meu amado diário, e a gente relembrar tudo o que acontecia em nossa vida, né? Ou seja, não deixar esquecido no passado as coisas que nos acontecia. Então é isso que relata e é isso que está nos diários. É muito comum as pessoas desabafarem também, às vezes tem uma alegria, às vezes tem uma angústia, no qual não quer desabafar com uma pessoa, então as pessoas vão lá e relata tudo isso no diário. É por isso que em aulas passadas, Tia disse para vocês que muitos diários acabam virando livros, né? Então são publicados, pessoas quando leem diário de uma determinada pessoa, acham aquela história magnífica, acham aquela história deslumbrante e acabam editando e transformando toda aquela história de um diário em histórias realmente de livro, né? E que chama a atenção de muitas pessoas. Então hoje, particularmente, vamos continuar com mais uma historinha do Diário de Lelê, certo? Então pegando aí o livrinho 3, abrindo na página 17, ok? Vamos lá. Use o que aprendeu. Leia mais uma página de diário para exercitar os conteúdos estudados nesta unidade. E olha que a gente já teve exemplo de algumas historinhas de diário, né? Como, por exemplo, de Helena, estão lembrados? Então, vamos lá ver hoje o que acontece e o que relatou Lelê no seu diário. Vamos lá. O diário do Lelê. Este aqui é o meu diário. Mas ele nem devia se chamar diário. Devia se chamar de vez em quandário. Porque eu só escrevo nele de vez em quando. No meu diário, ou de vez em quandário, eu coloco o que acontece comigo. Porque assim, quando eu ficar velho e começar a esquecer as coisas, que nem o meu avô, vai estar tudo aqui. E aí, é só eu ler de novo, para me lembrar de tudo. Se eu fosse você, eu também começava a escrever um diário, ou um semanário, ou pelo menos um mesário. Então esse é um texto que foi elaborado, né, por José Roberto Toreiro, e é o Diário de Lelê, gente. Então interessante, né, o pensamento do Lelê parece bastante com o que a tia acabou de falar. Qual é o pensamento do Lelê? O pensamento é ele deixar registrado por escrito tudo o que acontece agora, tudo o que acontece hoje, tudo o que aconteceu ontem, para que no futuro, quando ele estiver bem velhinho como o vovô dele, ele relembrar tudo o que acontecia. Porque é isso geralmente que acontece, né? A gente quando vai ficando mais velha, nossa mente vai ficando cansada e a gente acaba esquecendo muitas coisas. Então o Lelê não quer deixar que as coisas que ele vivencia na infância cair no esquecimento. Então o que é que ele faz? Ele registra tudo em diário, porque quando ele estiver lá velhinho, como diz ele, na idade do vovô, ele somente lê e relembrar. Certo, meus amores? Então essa historinha do Lelê, que ele escreve no diário, e o pensamento dele sobre tudo que ele escreve no diário dele. Ou seja, deixar registrado para não cair no esquecimento. E temos aqui um exercício para desenvolver tudo isso de acordo com o diário do Lelê. Então, atenção que o exercício pede. Na primeira questão, diz o seguinte. Segundo o Lelê, como o diário dele deveria se chamar? Por quê?
Então, assim que a gente começou a ler o Diário do Lelê, ele disse que o diário dele deveria se chamar... quem lembra? Isso mesmo. E por quê que ele disse que o diário dele deveria se chamar assim? Vamos lá? Então, escrevendo aí o nome que ele acha que deveria ter o diário e por que ele acha que deveria ser esse nome, certo? Lembrando que começo de frase com letra maiúscula. E ao final da resposta, sempre o pontinho final, certo? Segunda questão. Por que Lelê escreve um diário? Ele disse aí qual é o intuito, o porquê que ele decidiu escrever esse diário. E além disso, ele aconselha a gente a também escrever um pra gente. E por que será mesmo? A tia acabou de ler o diário, acho que vocês estão lembrados, né? Então relatem aí por escrito o porquê que ele escreve esse diário, certo? Na terceira questão, Lelê inventa uma palavra que não existe para se referir à frequência com que escreve seu diário. Leia este trecho e observe as palavras destacadas. Então, o trechozinho diz o seguinte, ó. Se eu fosse você, eu também começava a escrever um diário. Ou semanário. Ou pelo menos um mesário. Só que a palavra semanário e mesário realmente existe no nosso dicionário. Só que tem uma palavrinha aí que o Lelê disse que deveria se chamar o seu diário, que não existe no dicionário. Ele realmente inventou. Que palavrinha é essa? Vamos escrever aí, meus amores, que eu tenho certeza que vocês já sabem a resposta. Vocês são, ó, inteligentíssimos. Na letrinha B da próxima página, vem dizendo o seguinte. Qual o significado das palavras destacadas no trecho lido? Então, temos aí duas palavrinhas, semanário e mesário. Então, todo mundo escreve aí primeiro, semanário. Escreva aí o que significa semanário, depois mesário. E o que significa mesário, certo? Isso é de acordo com a frequência com que se pode escrever o diário. Então, vão aí dar a explicação de cada uma dessas palavras, certo? Letrinha C. Use o dicionário. Verifique se a palavra mesário foi usada em seu sentido original e apresente a sua conclusão a esse respeito. Então, olha aí agora a importância do dicionário, que a tia sempre toca nesse assunto, sempre bate na mesma tecla. Muito importante utilizar o dicionário para o significado, né? Saber o significado das palavras, porque tem tantas palavrinhas que a gente não sabe o significado, né? Então, a gente vai lá, abre o dicionário e busca o significado dessa palavra. Então, veja aí se mesário, dentro do texto escrito pelo Lelê, ele está no seu sentido original, certo? E comente aí a esse respeito do que vocês pesquisaram, certo, meus amores? Então é isso, a gente só irá responder o exercício até essa letrinha C, porque a partir da quarta questão já entramos em um outro conteúdo que não é diário, certo? E o intuito da nossa aula é somente exercitar sobre esse assunto, sobre diários, sobre relatos de vivência, né? Relatos escritos em um diário sobre o seu dia a dia. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né, do diário, do que está escrito no diário do Lelê e tenham entendido o pensamento do Lelê, qual foi ao escrever esse diário, certo? Então é isso aí, meus amores, ó, bons estudos, um excelente exercício, capricha na letrinha e não esquece, faz leitura também. Todo mundo aí lendo mais uma vez o Diário do Lelê para exercitar a leitura, porque é muito importante para todos vocês, tá bom? Então, ó, um beijão. A gente se vê daqui a pouquinho na videoconferência e até a próxima aula. Beijo, tchau, meus amores!